Olá, tudo bem? Meu nome é Karina Vasconcelos, eu sou produtora cultural e gestora pública aqui no Rio de Janeiro. Essa é a oficina de elaboração de projetos com foco em teatro. Essa oficina tem o intuito de possibilitar conhecimentos em todas as etapas de criação de um projeto: a pré-produção, a produção e a pós-produção, exemplificando através de editais que envolvam segmentos de artes cênicas e democratizando o acesso de informações para artistas, produtores, agentes culturais e interessados no setor de cultura e de entretenimento. Eu desenvolvi um conteúdo para essa conversa, para essa oficina hoje. Eu vou apresentar vários slides para que a gente possa ir passando juntos durante todas as etapas da criação de um projeto. E junto nesse conteúdo, nessa conversa que nós vamos ter aqui, eu espero que você fique aí até o final da oficina, eu vou apresentar todas essas etapas e também exemplificar através de alguns editais que envolvem o segmento das artes cênicas. Então, se você é um artista, é um produtor, é um interessado em desenvolver seu próprio projeto com foco em teatro, fica ligado até o final da oficina. Como planejar e desenvolver um projeto cultural nas fases de pré-produção, produção e pós-produção. Antes de começarmos essa conversa sobre as etapas de realização e execução de um projeto, eu gostaria de citar uma definição sobre criatividade de Charles Watson, que é um conceituado educador e palestrante especializado em processos criativos. Eu vou ler um trechinho do texto dele. Criatividade não se trata de pílula mágica. Ao contrário do que o senso comum sugere, a criatividade não é uma qualidade livre e autônoma, que pode ser dissociada do envolvimento verticalizado como atividade ou linguagem específica. Quem não investe não lucra, ou como diz o escritor Robert Heinlein, não há boca livre no universo. Assim sendo, estratégias ou técnicas criativas só se tornam viáveis, eficazes, na presença de forte comprometimento ao longo de um tempo mínimo necessário para internalizar as regras do jogo. Alcançar o desempenho criativo em seu nível máximo requer, além de tempo de investimento, paixão, curiosidade, persistência, tolerância a ambiguidades e coragem para aceitar que muitos erros virão pela frente. Erros não são apenas permitidos, são uma pré-condição para a criação. Mas tudo bem, o que a criatividade tem a ver com a realização de um projeto? Quando nos deparamos com todas as fases, técnicas e etapas para a criação de um projeto, com certeza vamos enfrentar diversos percalços nesse caminho. E aí entra a tal criatividade do produtor, do artista, da pessoa que está desenvolvendo o projeto. Não só para formatar esse projeto para um edital, com a finalidade de um patrocínio, mas também para solucionar os problemas que vão acontecer durante a etapa de desenvolvimento e durante a etapa de execução. E aí eu posso dar um exemplo. Você tem uma apresentação artística em determinado teatro da cidade. Você já está com aquela pauta marcada. Infelizmente, aconteceu um problema no teatro, todo o seu agendamento que estava feito, um problema técnico, o teatro vai precisar entrar em manutenção. Você já tinha feito sua divulgação, você já tinha feito toda a equipe se preparar, ensaiar para executar aquela apresentação artística e você não vai poder realizar. Então, esse é um problema que você poderia não ter pré-determinado, que isso seria possível de acontecer, mas é um problema que você vai enfrentar na produção do projeto, na execução. Então, você vai precisar enfrentar. E como que você consegue isso? Você vai correr atrás de uma segunda opção de pauta, um outro teatro que possa encaixar, vai avisar todo o seu público através das redes sociais, por e-mail, as pessoas que já compraram o ingresso, avisar dessa nova mudança de endereço. Então, são várias etapas que a gente, como produtor e como artista, enquanto você está nessa fase de execução do projeto, você precisa ter a mente aberta, mas a mente sagaz para que você consiga resolver esses problemas que com certeza vão acontecer. É difícil ter um projeto que você não enfrente alguma dificuldade nesse caminho. Aqui no slide vocês podem ver que eu coloquei da Carvalho e Rabequini Júnior, que a gente aqui já entra um pouco, vamos falar um pouco sobre a gestão de projeto, né? E de acordo com o PMI, um projeto seria um esforço temporário empreendido para a criação de um produto, serviço ou resultado exclusivo. Isso não representa que o produto, serviço ou resultado criado pelo projeto seja temporário, podendo ser algo duradouro. Esse instituto, PMI, é uma organização sem fins lucrativos internacional, que é com foco mais a profissionais do ramo de gestão pública, de gestão de projetos, é um órgão de referência. Quando a gente aborda esse modelo de gestão de projetos, a gente tem duas ondas que são geralmente abordadas, né? Nesse contexto de estudo, nesse contexto de execução. Uma seria o foco no projeto, que é a consolidação dos guias de conhecimento, os modelos organizacionais de maturidade e competência. Todos esses guias a gente encontra facilmente na internet. Todos estão disponibilizados, a gente acha em PDF, alguns você consegue fazer download gratuito.
e a outra seria o foco organizacional, que aí são modelos com alinhamento estratégico, portfólio de projetos, sistemas de indicadores, sustentabilidade e projetos complexos. Aqui a gente está tendo só uma visão do que seria isso, né, para encaixar e entender quando a gente se fala um pouco da gestão de projetos, da gestão organizacional, né? Então, aqui é só uma visão para a gente ter, a gente vai tentar aprofundar isso aqui um pouco de uma forma mais dinâmica e uma forma mais fácil também, né? E é esse conceito que a gente ilustra aqui, que o projeto é a materialização de uma ideia ou sonho com início e fim determinado. Aqui a gente também tem uma breve explicação, né? Que a gente fala do projeto, que ele precisa ser planejado e ter as suas etapas todas controladas, que é um pouco que a gente viu falando sobre a criatividade e da dificuldade que a gente vai enfrentar durante a execução do projeto. Então, se você conseguir determinar tudo o que você vai fazer com todo o planejamento, pré-produção eu vou realizar tais atividades, a produção eu vou realizar tais atividades, e ter isso muito determinado, você com certeza vai obter o melhor resultado no final do seu projeto. O extinto Ministério da Cultura, ele definiu o projeto como programa, planos, ações ou conjuntos de ações interrelacionadas para alcançar objetivos específicos, dentro dos limites de um orçamento e tempos delimitados. Isso foi uma definição feita por uma instrução normativa de 2013. Então, um projeto ele poderia ser, um exemplo, né? A construção de um teatro, a criação de um show musical, a realização de uma viagem pessoal, a pesquisa para um novo produto. E essas ideias, que seriam as ideias que você poderia ter em mente, seriam assim: o que você pretende realizar? Você quer publicar um livro? Você quer fazer um show, um espetáculo? A sua ideia é original? Ela é baseada em algo existente? Quais as atividades serão necessárias para a realização? Por exemplo, eu tenho uma banda e eu quero fazer um show com essa banda em um teatro, um espaço cultural da cidade. O que eu preciso fazer antes para que esse show aconteça? Essa definição, são essas etapas que eu preciso ter bem delimitadas. Eu posso conseguir algum patrocinador? Eu posso montar um projeto em PDF, mandar para e-mails para alguns conhecidos, algumas marcas, algumas pessoas que poderiam ter interesse em patrocinar esse projeto para que eu consiga cobrir as despesas do projeto, como locação de equipamento de som, locação de equipamento de luz. Quais profissionais poderiam fazer parte da minha equipe? Eu tenho uma banda, o exemplo que eu estou dando é de fazer um show em um espaço cultural, mas o que eu vou precisar? Eu vou precisar contratar um técnico de som, um técnico de luz, eu vou precisar ver a licença do lugar, se for um espaço público, por exemplo, ou então contratar a locação de um espaço para que eu possa executar o show. E a gente entra agora nas características básicas de um projeto. Objetivo específico. O projeto ele terá como foco a realização de algo concreto ou viável. Esse algo contribuirá para a construção de atividades no produto que será realizado pelo projeto. A duração, que a gente comentou, o projeto ele precisa ter um início, meio e fim. É diferente do produto que será gerado pelo projeto, que esse pode ter uma duração infinita. Se eu tenho uma apresentação artística e eu vou publicar essa apresentação de teatro na internet, ela vai ficar ali pelo tempo que eu defini ou para sempre no YouTube, por exemplo. Mas a execução da apresentação de teatro, ela teve o início, uma preparação, ela teve a execução e teve o fim, que foi a data que o espetáculo ficou em cartaz. Agora, se eu publiquei ela no YouTube e ela ficou online, o produto que eu gerei através do meu projeto, ele está infinito, ele vai poder ficar ali o tempo que eu quiser, o tempo que o YouTube existir, enfim. Os recursos, né? Os projetos ele têm recursos financeiros, materiais e recursos humanos, que vão ser definidos de acordo com cada projeto que a gente fizer aqui. Então, no desenvolvimento do projeto, a gente pode seguir vários modelos e a gente acredita, como produtor ou como artista, que vai contribuir com a formatação do que a gente quer ter em prática. Quando a gente fala de editais públicos e privados, todas as leis de incentivo, elas já orientam, né, o proponente como que a gente deveria apresentar esse projeto, como que você precisa apresentar esse projeto. Então, já vai ter um manual, assim, que você vai seguir, já vai ter uma formatação do projeto, se você precisa apresentar sua ficha técnica, sua justificativa, seu orçamento, que são as características básicas que normalmente você precisa apresentar quando você faz inscrição através de uma lei de incentivo, ou se você participa de um edital. A gente passa para a segunda parte agora, como elaborar um projeto. Nós já vimos que um projeto ele pode ser dividido em fases ou etapas que vão corresponder ao ciclo de vida, início, meio e fim de um projeto. Então, a gente tem aqui a ideia ou conceito, o planejamento, a execução, finalização do projeto e a prestação de contas.
Então, de modo geral, a gente passaria por todas essas fases ou etapas para um projeto acontecer. O que você vai desenvolver? A gente já falou um pouquinho disso. Desenvolvimento de um texto de teatro para a montagem de um espetáculo. Isso é o que eu pretendo realizar. Por que você vai fazer isso? Eu vou realizar esse texto aqui porque não há espetáculo realizado desse texto, desse autor, e eu quero falar sobre isso. Qual é o seu público-alvo? Interessados nesse autor, estudantes de artes cênicas. Como que eu vou realizar? Primeiro eu vou realizar uma pesquisa com todos os trabalhos desse autor, vou desenvolver o argumento inicial e vou apresentar isso à minha equipe artística, à equipe que vai fazer parte comigo desse projeto. Qual o valor que eu vou precisar para executar esse projeto? E aí a gente vai fazer a definição de tudo, dos custos de pesquisa, dos acessos aos materiais, aqui poderia entrar direito autoral, se eu precisar pagar, as informações sobre o autor, a coleta, a equipe necessária que vai trabalhar, poderia ser o coordenador artístico do projeto, o diretor de produção, um assistente. Então, a gente tem toda essa definição nesse momento inicial do projeto, que é muito necessário e importante para que a gente consiga fazer todas as etapas. Quanto tempo que eu vou desenvolver esse meu projeto? Qual é o local que esse projeto vai ser realizado? Bom, eu vou fazer a minha pesquisa e a minha etapa de desenvolvimento do argumento durante 2 meses. E o local que esse projeto vai ser executado vai ser na cidade do Rio de Janeiro. Aqui eu coloquei as etapas para a gente começar a explicar e tentar esmiuçar um pouco mais sobre cada questão que é sempre solicitada quando a gente vai fazer a inscrição de um projeto através de uma lei de incentivo ou de um edital. A pré-produção, onde acontecem todos os serviços e atividades iniciais que vão dar suporte à execução do projeto. A produção, que é a etapa de realização do projeto, onde as atividades vão acontecer. A pós-produção, onde são realizadas as atividades de avaliação, consolidação dos resultados alcançados, a prestação de contas e, por fim, o encerramento final do projeto. Quando a gente fala de apresentação ou sinopse, geralmente quando é solicitado uma coisa bem curta, um limite de até 5 linhas, que seria um resumo sobre o projeto de uma forma concisa e clara, onde você deve informar do que se trata o projeto e o que o projeto pretende atingir. Aqui você também pode escrever um pouco sobre a apresentação e seguir com o preenchimento das outras etapas. É importante também a gente ter em mente que a gente vai ser solicitado o histórico do proponente, a pessoa que está propondo o projeto, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, que seria ela colocar ali a realização das atividades que ela já realizou nos últimos 2 anos. A maioria dos editais, eles solicitam que a pessoa tenha uma comprovação na área cultural com no mínimo 2 anos. Então, ali é uma espécie de currículo da pessoa física ou da pessoa jurídica. Você vai apresentar tudo que você já executou, todos os seus projetos. Isso vai ser um entendimento para a pessoa que vai avaliar seu projeto ou para a empresa, o que você já realizou como pessoa da área cultural. Os objetivos, que a gente tem sempre dividido como objetivo geral, objetivo específico, é muito importante para o entendimento do patrocinador, enfim, da lei de incentivo, e nessa parte do objetivo a gente consiga definir bem corretamente, porque isso vai ajudar a identificar as ações que a gente vai atingir com o nosso projeto. No objetivo geral, o que você pretende alcançar como principal resultado? Qual é a finalidade do projeto? É isso que precisa estar claro no objetivo geral. A gente vai realizar gratuitamente a circulação do espetáculo teatral X com a companhia Y por 10 cidades do Rio de Janeiro, em um período de 2 meses. Isso é o que eu quero realizar como meu objetivo geral. No específico, eu vou citar as ações que serão realizadas no projeto e a quantidade dos produtos que eu estou oferecendo. Aqui eu preciso conseguir mensurar o que será feito com um objetivo específico. Além do meu projeto, da minha apresentação artística, eu vou realizar uma oficina de teatro para 100 alunos da rede pública de ensino. Então, eu estou mensurando o que eu vou fazer, é uma oficina de teatro para 100 alunos da rede pública de ensino. Então, nos objetivos específicos, eu posso ter 4, 5, democratizar o acesso à cultura é um objetivo específico. E aí vamos para a parte de justificativa. Por que você está propondo esse projeto? Qual é a relevância dele, né? Qual a importância dele para a população? Aqui a gente também pode fundamentar, enfim, falar um pouco mais sobre o cenário em que o projeto se encontra. A gente pode dar dados, informações históricas da região onde esse projeto vai ser localizado, vai ser executado, o que essa região vai ganhar com esse projeto, com a execução desse projeto, o que isso é importante para a comunidade daquele território.
seu projeto tem alguma inovação, é original a sua ideia. Enfim, aqui você fala um pouco também dos impactos sociais, econômicos e culturais que você pretende atingir com o seu projeto. O público-alvo, a gente já falou um pouquinho lá atrás, né? Quem vai ser beneficiado com o projeto, perfil, homens e mulheres. A idade da minha apresentação é para crianças, primeira infância, de 0 a 6 anos. Então, esse público-alvo precisa ser bem definido para que isso venha acompanhar com o projeto e o patrocinador, a lei de incentivo, o edital, consiga entender claramente o que você pretende realizar. Uma parte muito importante também são as estratégias de divulgação. Hoje em dia, a gente tem visto muitos editais cobrando que o projeto tenha um plano de divulgação muito bem definido, inclusive com recursos investidos no orçamento para fazer essa parte de divulgação. E essa parte de divulgação, ela pode ser feita através de anúncios nas redes sociais, feita através de um serviço de assessoria de imprensa, você comprar anúncios em jornais, em mídia sonora, enfim. Então, você precisa definir exatamente como você vai fazer. Olha, eu vou ter uma equipe de comunicação que vai cuidar de todas as postagens do meu projeto no Instagram e no Facebook. Uma assessoria de imprensa que vai buscar matérias, revistas, jornais, para que eu tenha mais divulgação do projeto. Então, essas estratégias precisam ser definidas também nessa elaboração do seu projeto. Antes de falar do orçamento, é importante a gente também falar que a gente precisa, além do histórico do proponente, que é uma obrigatoriedade que a gente precisa ter, quando a gente trata de uma apresentação teatral, a gente precisa, que aqui é o foco, né? A gente está falando com foco em teatro, a gente precisa ter a ficha técnica bem definida e já preparada da equipe. O que cada pessoa faz, um resumo mesmo, 2, 5 linhas. O meu produtor executivo vai ser fulano de tal, o currículo dele resumido é esse, meu diretor de produção, os meus atores, meu técnico de som, de luz, tudo que você puder ter que acrescente ao seu projeto, né, que some valor ao seu projeto nesse momento de apresentar ou de realizar a inscrição numa lei de incentivo, é importante. Então, já desde o início, prepara, montei minha equipe, fechei, já solicita um currículo resumido. Se você tiver foto dos últimos trabalhos, premiação que a sua equipe pode ter recebido, os atores, o espetáculo, enfim, tudo isso precisa ficar bem definido para que a gente ganhe, acrescente corpo ao projeto que está se formando. Uma outra coisa muito importante que a gente precisa colocar no projeto, e é uma obrigatoriedade por lei, além de ser uma importante democratização do acesso que a gente precisa realizar e pensar os nossos projetos cada vez mais com a promoção da acessibilidade. A gente tem 2 medidas que a gente precisa colocar no projeto, né? Que é a acessibilidade física e a acessibilidade de conteúdo. A acessibilidade física é prever sempre que seu projeto ele tenha medidas facilitadoras no espaço físico, banheiros destinados a pessoas com deficiência, rampas de acesso. Então, tudo isso você precisa prever. O espaço cultural que você vai realizar a sua apresentação, ele tem acesso a pessoas com deficiência? Você precisa ter isso previsto. Isso é uma obrigatoriedade de lei, além de ser uma medida que a gente precisa cada dia mais conseguir efetivamente realizar e colocar nos nossos projetos culturais. E a acessibilidade de conteúdo, né? A acessibilidade de conteúdo, ela trata da legendagem descritiva, de você ter um intérprete de Libras ali durante a apresentação, a compreensão do projeto, né? Isso é através da lei que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência e também tem um decreto, que é o Decreto 9.404 de 2018, que estabelece as normas gerais, critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Aí aqui também a gente consegue falar um pouquinho sobre o impacto ambiental. O impacto ambiental no seu projeto é você fazer uma coleta seletiva de lixo, usar papéis ou materiais recicláveis. Então, isso também vai ser solicitado no momento da inscrição do seu projeto. A grande vontade aqui é que esse conteúdo que eu vou apresentar, ele possibilite inicialmente que as pessoas, os artistas, agentes de cultura, que não são pessoas às vezes que dominam a área de elaboração de projetos para você fazer, por exemplo, um enquadramento numa lei de incentivo, municipal, estadual, federal, mas que ele possa abrir um caminho para que a pessoa consiga pelo menos formatar o seu projeto e tentar captar recursos para isso, que é o grande foco de todo mundo que tem uma ideia, enfim, que tem um projeto em mente que quer desenvolver. A gente precisa chegar até o momento de conseguir ou inscrever e participar de um edital ou conseguir captar recursos, né? Então, aqui a gente entra na parte do orçamento, né? A gente já viu que orçamento a gente pode ter, e nós vamos ter no projeto, despesas com recursos humanos, materiais e de serviços.
E nessa elaboração do orçamento, geralmente a gente divide como etapa de pré-produção, a gente vai ter todos os gastos de pré-produção. Nesse caso aqui entraria a pesquisa, falando de teatro, entra um coordenador do projeto, a produção, que seria toda a equipe desenvolvida, toda a equipe ali, né, colocada, o técnico de som, o técnico de luz, o produtor executivo, o produtor, os atores, a finalização, as medidas, por exemplo, de acessibilidade de conteúdo, a gente colocar uma legenda descritiva na apresentação da peça, a divulgação, que são os gastos que a gente citou um pouco mais no começo, assessoria de imprensa, anúncio em rede social, e as despesas administrativas, que aqui poderia entrar material de escritório, o serviço de uma contabilidade, a alocação de um espaço, se você precisar, para fazer ensaio. Então, isso aqui entra nas despesas administrativas do projeto. E aí, despesas de pessoal, estrutura, logística, divulgação, imposto, taxa. Isso é muito importante também você conseguir definir no seu projeto. Muitas vezes a gente não vai ter somente execução de pessoas jurídicas que vão poder emitir uma nota fiscal para o seu projeto. A gente vai ter também um serviço de autônomo. Então, quando você tem um serviço de autônomo, uma pessoa física, você precisa realizar o pagamento através de um RPA, que é o recibo de pagamento para autônomo. E nesse recibo, você já precisa prever no projeto todos os impostos incidentes, além daquele valor que você vai fazer de contratação do serviço da pessoa. Se você vai combinar que a pessoa vai ganhar R$ 2.000 por um período de um mês de trabalho, desses R$ 2.000 que você vai pagar através de um RPA, você precisa, nesse caso, um contador é importante para que faça os cálculos corretamente, você precisa colocar os impostos incidentes, que pode ser de imposto de renda, INSS, tudo isso já precisa calculado e deve entrar nessa etapa do projeto no seu orçamento, para que lá na frente, quando você for fazer esse pagamento de equipe, enfim, de pessoal, você não tenha um valor a mais no projeto que você não colocou na previsão anteriormente. E aí, uma dica legal, quando a gente vai fazer a elaboração de um projeto, além de você solicitar a cotação para empresas, eu vou fazer a locação, preciso fazer a locação de um equipamento de luz para minha apresentação de teatro. Eu vou entrar em contato com essas empresas que fazem locação de luz e vou pedir um orçamento baseado até no que o técnico mesmo de luz que eu vou contratar para o meu projeto, ele provavelmente já vai me passar a necessidade dele para executar o serviço dessa apresentação. Então, eu vou até essas empresas, vou solicitar esses preços. Mas, caso eu queira ter um valor de mercado, a gente tem no site do portal SalicNet, se a gente procurar aí no Google, a gente consegue ter os valores e os dados pelos indicadores da Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é a lei popularmente conhecida como Lei Rouanet. Então, eu já consigo ter essa consulta de todos esses preços já estabelecidos no mercado. E também tem uma tabela da FGV, Fundação Getúlio Vargas, que é para mão de obra e de serviços. Eu vou deixar isso no link, porque a gente consegue visualizar e entender todos os valores praticados no mercado. Rio, São Paulo, a gente consegue enxergar tudo isso através da tabela. E muitas das empresas que fazem editais públicos e privados, elas se estabelecem nesses preços de mercado. Então, não dá para você colocar no seu orçamento que você vai custear um serviço completamente fora desse valor estabelecido. Você precisa se pautar. Além das cotações prévias, né, que você vai precisar ter e solicitar para as empresas da sua localidade, né, da sua região, mas você também se estabelece nos preços do mercado. Então, é isso. Se um valor de um serviço custa, em média, R$ 2.000, esse serviço não pode ser justificado custando R$ 5.000. É importante você ter essa cotação e se pautar nos preços que já são executados no mercado. Aqui eu coloquei alguns exemplos de despesa. Essa imagem que a gente está vendo aí foi elaborada pelo Instituto Plano Cultural. E quando a gente começa a desenvolver nosso orçamento, né, o que eu falei agora há pouco, a gente já tem que estabelecer esses preços ou através de cotação ou pelos preços do mercado. E aí a gente consegue ver as despesas de pré-produção. Nesse caso, a gente teria a curadoria, teria o projeto de iluminação, projeto de montagem. Lá na produção, a gente já entra com a locação de equipamento, entra o iluminador, entra a montagem e operação. Enfim, nesse orçamento aqui a gente consegue ver tudo tá mais dividido possível. A gente tem os cartazes do projeto, os folders, isso tudo poderia entrar na parte de divulgação do projeto. E aí vamos às perguntas importantes. Quais as empresas que teriam interesse em patrocinar o meu projeto? Quais editais eu posso participar com esse projeto? E o mais importante que a gente pode ver aqui no que a gente está falando sempre, vamos ver os preços, né? Como o mercado pratica esses serviços,
Quais os outros projetos já aprovados que têm o mesmo contexto, realização de apresentação, têm os valores aprovados similares? Essa consulta eu consigo fazer pelo Versalic. Também vou deixar esse link. Se eu colocar lá apresentação de teatro, Rio de Janeiro, ele vai me colocar a cidade, vai me colocar a empresa proponente, eu consigo verificar o valor total que esse projeto solicitou a lei de incentivo, né, nesse caso a lei federal, e qual o valor esse projeto conseguiu captar. Então, esse guia, para quem já está fazendo, acaba que isso é uma coisa que você já fica em mente. Mas quem está iniciando, principalmente elaborar o seu próprio projeto e buscar um patrocínio, seja de lei de incentivo ou um patrocínio direto, esses guias facilitam que você tenha um entendimento e veja como a cultura, né, o mercado da cultura se comporta e como o mercado da cultura vem praticando todos os seus projetos culturais através de leis federais, municipais, estaduais ou empresas privadas, por exemplo, né? Aqui a gente consegue ver aqui dois projetos que foram aprovados na Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é o que você consegue consultar pelo SALIC. Aqui a gente enxerga o número do PRONAC, que é o número do projeto, seria o número de certificação que o projeto tem através da lei federal. A gente tem o ano do projeto, a gente tem o segmento, nesse caso aqui o primeiro, a manutenção e circulação da companhia Odeon, segmento é teatro, a área artes cênicas. Então, o valor da proposta, eles solicitaram uma proposta de 373.571 e o valor aprovado foi de 225.423. Isso também sempre na lei federal tem uma variação, pode ocorrer uma variação. Você vai solicitar um valor de projeto, né, um valor de proposta. Primeiro você faz uma proposta, depois essa proposta se torna um projeto cultural. Ao solicitar esse valor da proposta, todos os pareceristas do Ministério eles vão entender o seu projeto na parte, né, de objeto como todo e na parte orçamentária. Da parte orçamentária, o seu projeto ele vai buscar se o seu valor que você colocou no orçamento de equipe, de prestadores de serviço, se aquele valor está dentro do praticado do mercado. Por isso é importante, no momento do orçamento, você realmente buscar as cotações com as empresas, se pautar nos preços estabelecidos, porque quando você for fazer a inscrição de uma lei, isso vai ser cobrado no seu projeto. Então, você não pode chutar um valor e colocar isso no projeto, porque nessa definição esse orçamento vai ser glosado e você vai precisar ou justificar, se a justificativa for aceitável, o Ministério vai voltar com o valor inicial, mas se não for, você vai ter que ter o seu orçamento no valor que o parecerista definiu baseado nos preços estabelecidos pelo mercado. Um outro exemplo que está aqui é do Festival Panorama de Dança, também de 2019, executado na cidade do Rio de Janeiro. No final, a gente consegue ver o valor do projeto foi de 1.200.000. Eles só conseguiram captar 500 mil. Então, aí, no caso da lei federal, você tendo o valor captado, você consegue fazer a readequação para que você execute o seu projeto dentro do que você conseguiu captar. Não sei qual seria o caso desse objeto do panorama de dança, mas um exemplo, se for a execução de 20 apresentações, que eles fariam com valor de 1.200.000, eles só conseguiram 500 mil. Então, eles podem agora fazer 8 apresentações e justificar isso dentro do valor captado. Então, seguindo aqui, eu listei algumas possíveis fontes de financiamento que você pode buscar para o seu projeto. As leis de incentivo, municipal, estadual e federal. Aqui no municipal tem o ISS, a estadual seria o ICMS, o federal, a lei popularmente conhecida como Lei Rouanet. Editais de empresas públicas e privadas, um exemplo aqui é a Petrobras, que sempre faz edital para a área de artes cênicas, editais de premiação para desenvolvimento de projetos, laboratórios, que você facilmente consegue procurar isso pelo Google, pelo site, que é muito bom de conseguir visualizar tudo que está acontecendo nessa área de editais, que é o Prozas. Quando a gente fala do audiovisual, a gente tem o FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, os editais de coprodução e todos os patrocínios diretos que você também pode conseguir. Falando um pouco das despesas administrativas, aqui eu vou deixar bem rápido, porque a gente já falou disso lá atrás, né? Seriam as despesas com material de suporte operacional e contábil do seu projeto. Os impostos a gente também já falou quando a gente comentou sobre o orçamento, então eu vou seguir. Muitos projetos optam por realizar a contratação de um serviço de controller, que é um profissional que vai acompanhar toda a movimentação fiscal e contábil do projeto. Esse profissional é super importante para que todo o seu acompanhamento, todo o seu desenvolvimento do projeto funcione bem e
e seja de acordo com as normas da lei ou do edital que você fez a inscrição do seu projeto e está participando. E no momento da prestação de contas, isso vai ser fundamental para que todas as etapas, junto com o serviço de um contador, sejam tranquilas e você consiga prestar contas perfeitamente do seu projeto. Falando da execução do projeto, aqui eu coloquei um cartaz para dar um exemplo do que a gente precisa ter, que são a hora da contrapartida que você vai ofertar, né? Nesse caso aqui, a contrapartida através da aplicação de logomarcas. Tudo que você colocou no seu projeto no papel, fez a inscrição em um edital, na hora que você começa a executar esse projeto, todas as ações definidas lá nos objetivos específicos, no plano de divulgação, isso precisa ser efetivamente realizado. Tudo que você propôs ao patrocinador, isso vai precisar ser realizado na prática. Se você colocou que você vai fazer anúncio em mídia de jornal, anúncio em mídia online, isso precisa ser mensurável. Depois você vai comprovar que aquele serviço foi efetivamente pago através de nota fiscal e também através de relatório, de clipe. Então, esse cuidado que você precisa ter de acompanhar, porque ao final, no momento da prestação de contas, você vai ser cobrado de ter realizado aquelas ações que você se comprometeu lá no início. Um projeto, na fase de execução, ao longo do projeto, é sempre bom também não deixar isso para o final. Só no final eu vou fazer o relatório, só no final eu vou ter o planejamento financeiro. Não, ao longo do projeto você vai fazendo o acompanhamento de toda a documentação física, que é guardar os recibos de RPA, por exemplo, é guardar a nota fiscal, a documentação fotográfica do projeto, você fez um ensaio da apresentação, você fotografou, você mostrou, você filmou, aquilo ali está sendo executado. Durante a apresentação, posso ter previsto que o meu projeto vai ser gravado em vídeo, porque depois eu vou fazer isso, eu vou tornar isso online. Mas caso não tenha, registra do celular um vídeo, apresentação, você vai ter, no caso de teatro, comprovante de bilheteria, né, o borderô das pessoas que entraram, efetivamente pagaram a peça, ou se não foi pago, foi gratuito, mas você vai ter o controle de quantos espectadores você teve, você vai ter o relatório de mídia, de tudo que foi feito, as postagens de redes sociais, de blogs. Isso você pode fazer através de um serviço que você contrate, né, que é um serviço de clipping, ou através de assessoria de imprensa. Às vezes, a assessoria também já executa esse serviço, já ao final do projeto, emitir um relatório de tudo que foi publicado sobre o seu projeto. Vamos para a etapa de pós-produção. A grande e temida prestação de contas. Eu acho que quando a gente faz um projeto e a gente pode contar com os serviços das pessoas que são específicas para esse fim, um produtor ou um agente vai ficar muito mais tranquilo se ele tiver ao seu lado uma equipe contratada, uma pessoa de um contador, de um controle, porque assim a prestação de contas é complicada, é uma comprovação muito formal de tudo que você prometeu realizar do projeto, de tudo que você executou. É importante ter toda essa equipe, né, concentrada na realização artística e deixar a figura do contador, a figura do controle, que são essenciais para essa função fiscal e contábil do projeto. Isso vai facilitar muito no momento de prestação de contas, né? A sua organização como proponente vai funcionar de forma bem mais clara e assim, em conformidade com tudo que você apresentou no momento de inscrição e de execução do projeto. Na prestação de contas, a gente tem 3 aspectos de análise. O aspecto técnico, que ele vai analisar a execução física, que é a avaliação dos resultados do projeto, principalmente no que diz respeito ao objetivo proposto, e aí a gente volta lá, o objetivo geral e os objetivos específicos. Se você prometeu que no objetivo específico você realizaria uma oficina de teatro para 100 alunos da rede pública, você vai precisar comprovar isso agora na prestação de contas. As medidas de democratização de acesso, meu ingresso não foi cobrado, eu consegui alocação de um ônibus, que eu peguei pessoas de uma determinada ONG para levar para a apresentação, porque minha peça seria cobrada, isso é uma forma de democratização do acesso, e as medidas de acessibilidade, intérprete de Libras, a legendagem descritiva. O aspecto financeiro, ele vai analisar a correta aplicação dos recursos financeiros do projeto, se seus recursos foram aplicados de forma com a lei de incentivo ou do edital que você propôs no seu projeto. E a fase 3, que seria a divulgação da marca, né? Vou voltar aqui no slide. Está pequeno, mas a gente consegue ver que nesse cartaz, ao final ali, né, no rodapé, a gente tem diversas logomarcas. No momento que você cria a peça gráfica do seu projeto, você envia essa peça gráfica para apresentação da lei ou do patrocinador. E eles vão falar, ok,
pode começar. Em nenhum momento você pode fazer a divulgação do seu projeto sem aprovação da sua peça gráfica. Forma que isso é escrito, se vai ter lá, empresa tal patrocina em cima, todas as peças que vão, todas as logomarcas que vão entrar embaixo, tudo isso precisa ser aprovado pelo seu edital ou pelo seu patrocinador, porque no momento da prestação de contas, isso também vai ser levado em consideração para você ter a aprovação do seu projeto. Ainda na fase de pós-produção, isso vai variar de acordo com o segmento, né? Se a gente tem um projeto de realizar um curta-metragem de animação, na fase de pós-produção, ele vai ser completamente diferente de uma apresentação de teatro. No caso de um curta-metragem de animação, eu vou ter na pós fazer a execução de uma dublagem, fazer a composição e efeito da animação, stop motion, enfim, e por aí vai. Então, assim, a pós-produção vai variar mesmo de acordo com o segmento do projeto que você está propondo. Mas, de modo geral, nessa etapa a gente vai finalizar as demandas do projeto e dos produtos que foram gerados. Se você realizou a produção de uma obra musical, nesse momento da pós, você vai fazer as atividades de edição de trilha, mixagem e masterização. Aqui, nesse momento, também, o produtor, né, o responsável pelo projeto, o proponente, ele vai encerrar os contratos com os fornecedores, os prestadores de serviço. Se a gente fez a alocação de um equipamento, pelo tempo do projeto, a gente aqui devolve esse equipamento e, principalmente, no momento da prestação, a gente vai organizar. Eu sempre acho mais fácil o projeto já ir se organizando junto com o controller, junto com o contador ao longo da sua execução, não deixar para fazer isso no momento da prestação de contas, porque isso pode ficar confuso. Principalmente, algum prestador de serviço fez a emissão de uma nota fiscal para você. Você não olhou se aquele documento, ou você não tem um contador, ou você não pôde contratar um controller, você não verificou que aquele documento estava no código incorreto, a função que o prestador de serviços tem registrado na Receita Federal e tem registrado na Prefeitura do Rio de Janeiro, como exemplo. Na prestação de contas, quando você for enviar essa nota fiscal para você finalizar o seu projeto, você vai ter problema com isso. Porque, por exemplo, aquele prestador pode ter emitido uma nota informando um serviço que ele, oficialmente, ele legalmente não é capaz de produzir, ele não poderia ter emitido aquela nota. Então, assim, se você vai fazendo isso ao longo do projeto, você vai fazendo essa verificação fiscal e contábil, no momento da prestação você vai estar com tudo pronto, tudo organizado, para só finalizar e enviar sua prestação de contas, sem dor de cabeça, sem problema. Aqui eu coloquei um exemplo de formulário de prestação de contas da Lei Municipal de Incentivo, né, que é o ISS. Isso é um dos relatórios, né? São vários relatórios que a gente precisa apresentar nesse momento de finalização do projeto. Mas aqui você vai informar os dados principais do projeto, que é o nome do projeto, o código que você está cadastrado, os objetivos e metas, o que é que você conseguiu fazer, os objetivos e metas, se foi realmente com o que você pactuou lá no início, se você conseguiu atingir, se você teve alguma dificuldade, se você teve que alterar nesse momento de execução do projeto alguma ação por algum problema que você teve, alguma dificuldade que você enfrentou. Então, assim, tudo isso vai ser colocado, escrito, para que você envie a sua prestação de contas. E aí a gente já falou aqui um pouco disso, né? Toda despesa, ela tem que ser paga mediante a apresentação de documentos fiscais. Nesses documentos fiscais, seja o RPA, a nota fiscal, eles têm que ter toda a discriminação do projeto, o serviço que foi contratado, né? Se o projeto tiver um número, um código de inscrição, isso tem que ser, e também compatível com que o fornecedor, a pessoa jurídica ou a pessoa que está prestando serviço para o projeto tem registrado legalmente. Esse aqui é um modelo de prestação de contas da Lei Federal, né, Rouanet, que também a gente vai ter essa parte que você vai precisar escrever se tudo que você pactuou no início foi realmente efetivado, se você conseguiu. Esse relatório de execução, eu prefiro ir fazendo isso ao longo do projeto também. Eu não gosto muito de deixar isso para o final, porque você pode esquecer algum detalhe. Se você puder ir ao longo do projeto fazendo, eu também acho que isso facilita, porque aí você já explica a trajetória da execução do seu projeto, né? Você já vai juntando os clipes que a assessoria de imprensa está te mandando, você já tem a lista de presença dos participantes, que você já vai deixando salvo numa pasta, enfim. A obrigatoriedade de prestar contas é prevista na Constituição Federal, no artigo 70, onde ele diz: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie
ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Então, é muito importante, essa é a fase chave. Se o seu projeto não for aprovado, a sua prestação de contas não for aprovada, você vai ficar precisando justificar isso. Caso você não consiga comprovar, você vai ter uma tomada de contas especial, enfim. São diversos procedimentos que as leis de incentivo, né, que os órgãos que estão fazendo controle das leis de incentivo vão poder tomar como medidas caso você não apresente a prestação de contas corretamente do projeto, e você, como proponente, também poderá ficar impedido de conseguir realizar uma inscrição em uma lei de incentivo caso você não tenha uma prestação de contas aprovada. Aqui falando um pouco de custos de divulgação, né? Esse percentual dos custos de divulgação que você pode estar no projeto, geralmente está na média de percentual entre 20% e 30%, né? São os valores que você pode gastar como uma fase de divulgação do seu projeto. E aí seria assessoria de imprensa, todas as peças gráficas que você quer produzir, banner, cartaz, flyer, folder, anúncio nas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, anúncio em mídias fora de casa, que aí é colocar aqueles banners na rua, outdoor, enfim, tem uma série de medidas que você pode adotar para fazer um plano de execução de mídia sonora, anúncio em rádio local. Então, esses custos, eles ficam definidos geralmente entre o pessoal de 20% e 30%. Alguns editais, como, por exemplo, o último até da Petrobras, que foi feito em 2020, ele, obrigatoriamente, no edital, ele já te informava que você precisaria ter 15% obrigatório de custos de divulgação do seu projeto. Então, você iria propor uma apresentação de teatro, mas você precisaria ter dentro do valor que você está propondo, no mínimo de 15% para a divulgação, como plano de divulgação do seu projeto. A contrapartida, né? A contrapartida ela é o retorno previsto para os patrocinadores. Ela pode ser social, que vai trazer um benefício para a comunidade, para o público que ela vai atingir, né? A imagem, que é aí o plano de divulgação, como que esse projeto, como que a marca vinculou o seu nome ao projeto, né? Isso nas peças de divulgação. Você pode, no caso de uma sessão, de um filme, né? Você vai fazer a realização de um filme, de um curta-metragem. Você pode realizar uma sessão específica para a empresa, para os colaboradores da empresa, para os funcionários da empresa. Então, isso pode ser uma contrapartida que você vai ofertar com o seu projeto. E a contrapartida ambiental também, né? O que você fez para reduzir ou minimizou o impacto que seu projeto causou? Você fez alguma medida? Você tomou alguma ação, seja de informação, seja de prevenção? Eu vou falar aqui um pouquinho também, que é importante a gente, quando a gente pensa nessa fase de pré e de execução, que é falar da gestão de equipe e do cronograma. Segundo o conceito da gestão de projetos, o gerente do projeto, que aqui a gente pode tomar na prática talvez uma função mais próxima, seria um produtor executivo, ele é o responsável por todas as etapas do ciclo de vida, porque a gestão desse projeto vai ser o planejamento e execução das atividades, né, de acordo com a restrição dos escopos, do prazo e do custo do projeto. Com a equipe do projeto formada, o gestor, nesse caso vou utilizar o exemplo do produtor executivo, ele vai começar a especificar os prazos e as atividades que vão ser desenvolvidas para cada função e cada etapa do projeto. O produtor, né, executivo, ele é responsável por gerenciar todo o projeto e ter uma visão macro de tudo que será desenvolvido. Ele vai fazer as negociações, ele vai fazer as entregas com os patrocinadores, os contratos, os apoios, ele está diretamente envolvido com a execução do orçamento do projeto e o planejamento. O diretor de produção, ele vai administrar o orçamento junto com o produtor executivo. O escritório, a base de produção, a equipe, ele ajuda a executar a logística do projeto e controla diariamente os custos e o andamento da produção. Aí a gente tem o coordenador de produção, vamos ter assistente de produção, enfim. A parte importante também, que é uma das peças-chave para um bom projeto conseguir ser executado, é você elaborar um bom cronograma. E aí o cronograma ele pode ser dividido entre físico e analítico. No físico, você vai colocar todas as datas, todos os horários, todas as etapas de execução que você está prevendo para o projeto. No analítico, você já vai colocando ele mais esmiuçado. Você vai determinar ali os dias de execução do projeto, o que está sendo realizado, você vai sequenciar as atividades que você vai fazer. Dentro da pré-produção, quais são as atividades que você precisa executar? É ensaio da equipe? É ensaio dos atores? É o desenvolvimento do argumento? É a curadoria de peças que vão se apresentar? Enfim, você precisa fazer todas essas atividades. A duração prevista, eu vou fazer isso durante 15 dias,
15 dias de ensaio. Então, tudo isso tem que estar bem definido. Agora eu vou exemplificar através de alguns editais de artes cênicas, de teatro, para a gente conseguir amarrar tudo que a gente viu durante essa aula, essa conversa aqui sobre elaboração de projetos. Pode compreender as diversas modalidades da linguagem teatral. Aí a gente tem contação de histórias, teatro de bonecos, teatro de fantoches, monólogos, leituras dramáticas, humor, enfim, são diversas. Tudo isso podem ser realizados em espaços culturais, teatros, ou hoje em dia, né, até por causa da pandemia, que a gente está vendo cada dia mais, eu acho que isso também vai ser uma forma de ser executado, que é através das plataformas digitais, né, que é você locar um espaço cultural, locar um teatro, executar essa peça e a pessoa não precisa sair de casa, ela vai comprar o bilhete, vai comprar o ingresso, mas ela vai assistir de casa. 2 exemplos que eu utilizei aqui em editais, né, que tiveram foco em teatro e artes cênicas, eu falei um pouco da questão do Petrobras Cultural, quando eu falei sobre o percentual de 15% do plano de divulgação. Esse edital que foi aberto em 2020, ele tinha um foco para crianças, né? Era o foco para o público da primeira infância, de 0 a 6 anos, seus pais ou seus tutores. Ele foi um edital de mérito artístico e cultural nas áreas de artes cênicas, aí entrou dança, teatro e circo, que lidem com o ato de brincar, que levem conhecimento e despertem a curiosidade do público-alvo. Um outro também de 2020 foi o Prêmio Funarte Festival de Teatro Virtual. Esse prêmio ele fez parte do programa Funarte Toda a Gente, foi iniciado em 2020, que reuniu diversas ações de alcance dentro da Funarte, circo, artes visuais, música, dança, teatro e artes integradas. Ele teve seu investimento em torno de 20 milhões, com foco de unir os artistas e produtores ao público e à instituição, levando essas manifestações ao longo de todo o Brasil, né, para todo o Brasil. No edital cultural para crianças, os focos dos projetos que eles solicitaram é que eles tivessem o ato de brincar, que levassem conhecimento e despertassem a curiosidade do público-alvo. Crianças de 0 a 6 anos, né, seus pais e tutores. Circulação de espetáculos, poderiam ser inéditos ou de repertório, atividades em locais diferentes, aí está lá a questão da inovação e originalidade do projeto, novas narrativas e novos formatos, e nessa chamada eles não contemplaram festivais. Foi para todo o Brasil, pessoas jurídicas, direito público e privado, o MEI também pôde fazer inscrição, e a obrigatoriedade desse festival era que o projeto tivesse pelo menos iniciado o cadastro na Lei Rouanet, mas que para recebimento dos recursos, ele precisaria ter a chancela, a aprovação na Lei Rouanet. Fizeram 3 etapas de análise, que foi a triagem técnica, análise e de aderência. A técnica aqui são os projetos que eles foram avaliados quanto à adequação e regulamento do que foi proposto pela Petrobras. A etapa de análise foi realizada por uma comissão interna da empresa, né? Eles tiveram especialistas de artes cênicas, infância e da área de patrocínio também da Petrobras, e aí eles avaliam o mérito do projeto, que é a qualidade artística do projeto, se a proposta tem clareza, se ela tem consistência do conteúdo, a expertise do proponente, que é lá aquele momento que nós já vimos aqui, que é você apresentar o seu histórico, né? A trajetória do artista, entra aí a ficha técnica, a adequação orçamentária, se seus gastos, né, estão compatíveis com o escopo e com o valor do projeto, e o potencial de público. Se o seu projeto tem potencial de alcançar um público que seja importante para que essa empresa está procurando. Etapa de aderência. A etapa de aderência é mais uma parte interna da empresa. Nesse caso, é se o seu projeto ele se comunica com as áreas e estratégias de comunicação da empresa, né? As contrapartidas que você propôs, elas são do interesse da empresa, se ela está com conformidade com o que foi apresentado, nesse caso, na lei federal, porque é uma chancela que você precisaria obter, né? Algumas outras coisas que geralmente são perguntadas, mas que nesse edital da Petrobras eles fizeram esse questionamento também para quem propôs um projeto, eles frisaram muito na parte se o seu projeto ele possuía aspectos de inovação das suas atividades ou no plano de divulgação. Os projetos aprovados têm um quesito inovação. Ele está propondo a realização em um lugar diferente, ele é original, da forma que ele está contando a metodologia, a forma que ele está usando a metodologia, a forma que aquela apresentação está sendo realizada para as crianças. Então, tudo isso, se você colocar na parte de critérios, de pontuação que a comissão interna da empresa pode ter realizado, isso pesou e isso ganhou pontos ao projeto que foi proposto, né? E se seu projeto também já teve o patrocínio da Petrobras, se algum outro projeto do proponente
teve esse patrocínio. No plano de comunicação, eles sempre frisam a parte assim, se o projeto tem a mídia paga, né, a tradicional ou a digital. Essa mídia paga, ela é toda a ação de comunicação em veículos de comunicação que o seu projeto vai contratar de terceiros, né? Impulsionamento nas redes sociais, aí está o Facebook, Instagram, YouTube, os anúncios, Buzzdoor, e os itens que não são considerados a mídia paga seria um exemplo de um panfleto do folder, desenvolvimento de um website, assessoria de imprensa, isso considerando o que a empresa propôs no seu edital, tá? Eu estou levando em consideração o que o edital colocou como parte da obrigatoriedade de inscrição. Importante também que eles sempre perguntam, sempre questionam quando você está fazendo a inscrição de um projeto, se além da execução, como exemplo, usando de exemplo, a apresentação artística, né, a apresentação teatral, se no seu projeto, o escopo, você também vai ter ações de formação. Nesse caso, isso é uma obrigatoriedade também da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Você precisa ter ações formativas dentro do seu projeto. Além do que você propõe realizar, você precisa fomentar alguma ação formativa, seja um encontro, um debate, uma oficina, uma palestra, você tem que ter isso previsto. Isso é uma medida obrigatória, uma medida de ação, uma medida de ação de formação. E aí, nesse caso da Petrobras, também é questionado se você tem alguma ação que você esteja prevendo com a visibilidade exclusiva da Petrobras. O exemplo que eu usei, por exemplo, se você vai fazer a realização de um curta-metragem, uma ação exclusiva seria você realizar uma sessão para os colaboradores e os funcionários da Petrobras. Isso seria uma contrapartida exclusiva que você poderia ofertar para a empresa. Falando aqui do Prêmio Funarte de Festival de Teatro 2020, ele teve o foco em iniciativas voltadas para a área do teatro adulto, infância e juventude. A temática foi livre, os mais diversos formatos que você pudesse propor com o projeto, que ele incentivou a montagem de espetáculos registrados em vídeos e aí seriam realizados de forma virtual, né, através de apresentação virtual. E também manutenção de coletivos, grupos e companhias. Também foi um edital para todo o Brasil, mas nesse caso a inscrição foi de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, né? 3 etapas de análise e seleção, habilitação, avaliação e documentação complementar. Também um pouco parecido com o que a gente viu no edital da Petrobras. Eu fiz um resumo aqui geral da documentação que geralmente é solicitada quando você está participando de algum edital de teatro, de artes cênicas, né? Você vai precisar ter os currículos e os documentos que comprovem a trajetória profissional de participante no projeto, além do histórico do proponente, aqui é importante entrar a ficha técnica, um programa detalhado do espetáculo para que você está solicitando, e aí vem o texto dramatúrgico, o guião coreográfico, a sinopse, o argumento, o projeto de encenação do espetáculo, e aí todas as equipes, né? Quem vai participar das equipes técnica, artística e de gestão do projeto. As ideias ou conceitos de proposta que você está propondo de cenografia, figurino e iluminação. Se você já tiver isso previamente desenvolvido, já é bacana você colocar isso no seu projeto, em um material à parte, seja um PDF que você vá colocar, né, explicando a descrição, o argumento, enfim, texto, a obra que você está realizando, cronograma de execução do projeto, super importante. Estratégia de público de bilheteria, legal, porque aí você já pode colocar se você vai cobrar ingresso, se vai ser gratuito ou não, o preço envolvido do ingresso, né, que aí vem a proposta de viabilidade econômica. Se um teatro que você está propondo tem tantos lugares, você vai cobrar meia entrada, um preço popular, enfim, isso aqui também já é legal você colocar nessa proposta de viabilidade econômica. Orçamento e plano de recursos, que já é uma parte básica do projeto que você precisa ter. Eu coloquei aqui um exemplo desse programa de artes cênicas ibero-americanas, é um programa muito importante para as artes cênicas, né? Ele foi criado em 2006, ele teve como base as decisões adotadas pela Cúpula Ibero-Americana, celebrada em Montevidéu, no Uruguai, relativas à execução de um programa de fomento, intercâmbio e integração das atividades de artes cênicas ibero-americanas. E o Brasil aqui, obviamente, ele está dentro, então um proponente de um projeto poderia incluir, participar desse programa, que é uma ajuda, geralmente, à coprodução de espetáculos que envolvam os outros países que fazem parte desse programa. Esse é um exemplo de um orçamento, mas é um orçamento só um pouco diferente, porque você coloca um orçamento de recursos que seriam aportados pelo coprodutor
e o recurso do projeto. Então, você precisa fazer um orçamento um pouco mais direcionado, mas não foge ao que a gente já entendeu aqui e observou dos orçamentos. Todos os gastos também, né? Execução, o que você vai ter dos materiais, da execução de cenografia, os aspectos virtuais que eles usaram aqui como exemplo, equipe técnica, equipe de comunicação, deslocamento, se você está propondo um projeto de coprodução, algum espetáculo talvez seja realizado fora do Brasil. Então, todo esse deslocamento de equipe, todo esse deslocamento de cenário, você precisa já prever se vai ter transporte aéreo, se vai ter transporte terrestre, como que você vai fazer esse deslocamento da sua equipe, hospedagens, as diárias, estadia, tudo isso precisa estar no orçamento. E um exemplo aqui de uma ficha técnica e borderô. A ficha técnica, a gente tem a composição coreográfica, quem vai participar dos bailarinos, dançarinos, atores, quem está fazendo a criação da cenografia, quem está fazendo o figurino, quem vai executar a trilha sonora original, ou se você vai pedir a liberação através do ECAD e vai usar uma trilha sonora, você vai usar uma música já existente, você não vai criar. E esse borderô é que quando você for executar num espaço cultural, num teatro, geralmente esse borderô, o modelo vai variar de acordo com cada espaço de cada teatro. Então, isso é só para a gente ter uma visão e entender um pouco da forma que isso vai ser feito, né? Isso é um controle que as casas, né, que os teatros já fazem, com o valor geralmente cobrado e com a forma que também é dividido o teatro. Aqui, nesse caso, a gente tem uma plateia inferior, uma plateia superior. E aí eles dividem aqui dinheiro, cartão de débito, vale cultura, cartão de crédito, tudo isso ao final a produção recebe, revisa, né, concorda, assina, e o repasse do que foi feito, né, do que o espetáculo obteve, vai ser feito para a produção mediante ao borderô que o Espaço Cultural, o teatro, executou. Você que acompanhou toda essa oficina, espero que eu tenha conseguido clarear um pouco todos esses mecanismos, todas essas ideias sobre a elaboração de projetos. A gente passou por conteúdos como a apresentação, os objetivos, as justificativas, falamos um pouco do histórico do proponente, enfim, todas as etapas que você precisa para construir e começar a elaborar seu projeto. Falamos aqui também sobre o orçamento, os custos envolvidos, um pouco sobre a equipe, a gestão do projeto como um todo, o cronograma e tudo que você precisa para conseguir realizar as ações, o desenvolvimento do seu projeto de forma mais eficaz, para que no final, lá no momento da prestação de contas, você tenha um bom projeto executado e tenha tudo certinho para investir o pensamento e a força, né, para um próximo projeto e consiga realizar, e que a produção cultural seja cada vez mais alcançada e atingida de forma plena aqui no Rio de Janeiro. Eu estou deixando aqui nos comentários alguns links que eu citei durante a nossa conversa, então se tiver alguma dúvida, meu e-mail também está disponibilizado aqui, pode me mandar e-mail, entre em contato, vou estar disponível para a gente conversar sobre a elaboração de projetos, sobre projetos de artes cênicas. Espero vocês em breve, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui.